Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Raquel Buffon, da Comunicação do Sebrae. Estamos aqui ao vivo para mais um Segundou, o nosso quadro que acontece sempre nas segundas-feiras, no início da tarde. Durante esse mês, nós falamos muito sobre o MEI, o microempreendedor individual. Então, o Segundou de hoje também traz uma programação especial para você que é MEI. Nós estamos aqui com o nosso convidado, Alexandre Uata. Seja bem-vindo. Ele é secretário do Ministério da Economia, da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura. Um prazer te receber aqui, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Ótimo. Muito obrigado, Raquel. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Sebrae pelo convite, né, de estar aqui hoje falando sobre os nossos programas de crédito. Agradeço aí ao presidente Carlos Meli pelo convite, né, para toda a diretoria do Sebrae, ao conselho do Sebrae e aos clientes, né, os empreendedores aí Brasil afora. Ótimo. Boa tarde a todos. Muito bom. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre acesso ao crédito para o MEI. Nós sabemos que esse tema tem bastante aderência, né? Vocês sempre enviam para a gente perguntas sobre isso. Então não deixem de participar ao vivo. A gente já vai começar aqui uma conversa com o Alexandre sobre isso, mas é muito importante receber também as participações de vocês aqui pelos comentários. Alexandre, vamos começar aqui com a pergunta da Cli Store. Ela disse que é nova por aqui e ela queria saber o que significa o acesso ao crédito. Excelente, Raquel, muito bom. Bom, primeiramente, assim, o acesso ao crédito que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, né, tem sido muito focado nos pequenos empreendedores, nas micro, pequenas, médias empresas, né, isso aí a gente vê com a mudança também de paradigma em termos de direcionamento de crédito. A gente teve momentos no Brasil e o objetivo foram grandes empresas, a gente mudou esse foco e a gente está trazendo aí o crédito, democratizando o crédito para as empresas menores, né? Então, para dar um exemplo desse nosso esforço, a gente teve ao longo dos anos de 2020 e 2021 uma série de medidas de facilitação de acesso ao crédito para os pequenos, né, os pequenos empresários, micro pequenos empresários, e naquele momento esse acesso foi fundamental para a gente garantir aí a sobrevivência das empresas e para a gente garantir a proteção ao emprego, né? Porque a gente estava passando por um momento muito crítico da economia, né? Do mundo inteiro, na verdade, por conta da pandemia, e a gente precisava trazer ações para mitigar esses impactos deletérios, negativos dessa crise. Nesse momento, então, a gente colocou em prática vários programas, né, emergenciais, e a gente cita aí o Pronamp, a gente cita o próprio PEAC, que é o nosso programa de emergencial de acesso ao crédito, a gente cita o programa de estímulo ao crédito, que a gente chama de PEC, que foram aí os nossos carros-chefes nessa disponibilização do crédito para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor brasileiro. A gente tem os números que a gente tem mais ou menos que durante esse período 2021 a gente conseguiu aí produzir, né, via instituições financeiras, um montante em torno de 155 bilhões de reais, foram em torno de 936 mil operações de crédito, quer dizer, estamos falando de quase 1 milhão de operações de crédito para esses pequenos empreendedores, e aí foram programas extremamente bem-sucedidos. Então, um número também que eu gosto de trazer é que entre março de 2020 e dezembro de 2021, você teve um crescimento de 13% da oferta de crédito para as pequenas e microempresas, né? Então, isso foi no primeiro momento, um momento crítico aí do país, que o país estava passando, e a gente trouxe toda essa disponibilização aí para a gente, novamente, só enfatizando, mitigar os efeitos da crise. Agora, em 2022, o que a gente tem? A gente tem uma economia se recuperando, né, os números estão sendo revisados para cima, né, a nossa Secretaria de Política Econômica, lá no Ministério da Economia, está aí com o número previsto para crescimento em 2022 de 1,5%, né, do crescimento da economia brasileira, do PIB, mas ainda assim a gente precisa consolidar essa retomada da economia, né? Então tem um momento ainda que as empresas ainda estão saindo, muitas empresas ainda estão saindo dessa crise. Por conta disso, a gente está reeditando aí alguns desses programas, né? O Pronamp, como eu comentei, o PEAC, né, que é o Programa Emergencial de Auxílio ao Crédito, e o próprio PEC. Então, assim, nesse cenário,
de reedição desses programas, a gente está trazendo aí mais um reforço para as pequenas e microempresas brasileiras. E aí eu queria chamar a atenção, né, na questão da democratização, a gente está falando muito de MEI, atenção especial que a gente trouxe nessas novas edições para o MEI. Então, só para a gente ter uma informação importante, no caso do Pronamp, o Pronamp ele cobria micro e pequenas empresas, faturamento até 4,8 milhões, né, de reais por ano, e agora a gente inseriu o MEI. Então, o MEI passa a ser um componente, aí, um foco específico da política do Pronamp, né, uma das nossas linhas de crédito que a gente está disponibilizando. Lembrando que o Pronamp, a gente está pensando calculando em torno de 50 bilhões de crédito disponibilizado via o Pronamp até 2020, 23, 22, 3 e 4, durante os próximos 3 anos. Também a gente traz o próprio PEAC, que antes a gente só cobria a partir de pequenas e médias empresas, até porque o Pronamp pegava esse outro grupo de empresas menores. Também o PEAC, né, esse programa de emergencial de auxílio ao crédito, a gente também está trazendo, expandindo esse programa para as microempresas e também para o MEI. Então, a gente tem aí completando, no caso do programa emergencial de auxílio ao crédito, a gente está falando em torno de 21 bilhões, né, de novas operações que a gente pode trazer aí para esse público, novamente, aí agora contemplando o MEI. Ótimo, Alexandre. A Paula Monteiro.mkt está acompanhando a gente ao vivo no Instagram e ela pergunta se esses programas que você citou são programas que já passaram ou eles são políticas atuais? Você acabou de falar da novidade, né, para o MEI, mas acho que vale a pena reforçar que são todos atuais, não é isso? São programas que, na verdade, esses programas eles surgiram na sua primeira edição em 2020, né, 2020 e 2021. Agora a gente está trazendo reedição desses programas, com algumas modificações que nós achamos importantes, como a questão da inclusão do MEI, mas em termos de, por exemplo, em termos de recurso, a gente não está trazendo dinheiro novo. Então, o governo não está colocando mais recursos nesses programas. Simplesmente o que a gente tem, né, mas é um fator poderoso em termos de novas operações, né, a gente tem o retorno, né, os pagamentos das operações que foram feitas ao longo de 2020 e 2021, esse recurso está retornando para esses fundos, a gente vai falar um pouquinho do funcionamento desses programas, e aí está sendo redisponibilizado para as empresas. Acho que outro ponto importante também, Raquel, que você trouxe a questão do MEI, é um pouco aí a atuação do governo, né? Assim, a gente fala muito, assim, o nosso ministro Paulo Guedes, fala muito do mais Brasil, menos Brasília, né? Menos Brasília, mais Brasil. Então, assim, várias dessas políticas que a gente está trazendo, dessas normatizações, elas vêm sugestões que a gente tem coletado junto às empresas, né, as microempresas, junto aos nossos parceiros, Sebrae incluindo, e junto aos operadores, às instituições financeiras. Então, a gente tem conversas frequentes com a própria Febraban, de forma que a gente torne o programa o mais, que eu diria assim, mais fácil, mais ágil para o cidadão possível. Excelente. E agora a pergunta que todos os MEIs que estão aqui acompanhando a gente estão fazendo: como fazer para conseguir esse crédito? Excelente pergunta. Raquel, o que acontece? Né? Esses são programas que a gente chama de programas via fundos garantidores. Então, o que é um fundo garantidor? Né? Então, pegar mais ou menos no caso do PEAC, do FGI, lá, esse programa de emergencial de auxílio ao crédito. Então, o governo disponibiliza um fundo que, e aí o banco disponibiliza com seus próprios recursos os créditos para as empresas, para as pequenas empresas. Se por acaso tiver inadimplência até um montante específico, digamos 20%, 30% de inadimplência, esse fundo, então, ressarce as instituições financeiras por essa inadimplência que a instituição financeira teve nos seus próprios empréstimos. O que é que isso traz? Isso traz aí um maior conforto para as instituições financeiras fornecerem operações de crédito para empresas que talvez, na ausência desses programas, essas empresas não tivessem esse acesso. Então, essa a ideia do programa. Agora vamos falar um pouquinho do que você perguntou de como acessar o crédito. Exato. Né? Então, vamos lá. Assim, isso vai depender. Então, novamente, o recurso... Por que eu comentei essa questão do sistema de garantia, como esses programas funcionam, né? Porque, na essência, quem vai operar, quem vai ceder o crédito são os bancos, são as instituições financeiras, as cooperativas de crédito.
O que o governo está fazendo é trazendo aí uma garantia, né, para um determinado montante de perda, né, por inadimplência, que essas instituições financeiras elas percebam. Agora, então, cada instituição financeira tem a sua autonomia total para operar os programas. Agora, então, vamos falar um pouquinho na prática. Não dá pra... Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui que eu gosto muito, é o exemplo da Caixa Econômica, que tem aí a abrangência nacional e são 3.500 agências espalhadas pelo país inteiro. Você tem a figura dos lotéricos também, que traz uma capilaridade muito mais ampla, né, para a operação de crédito da Caixa. Mas, assim, então a Caixa tem uma jornada com o cliente, né, em relação à aquisição do crédito, que começa, o cliente pode ir lá no site do banco, se cadastrar, e ele passa algumas informações básicas, e ali ele sinaliza para a Caixa Econômica, dizendo, olha, eu tenho interesse de adquirir um empréstimo via Pronamp, ou via UPA, e assim por diante. Então, ele sinaliza isso. Essa informação que ele entra pelo site do banco, essas informações são consolidadas, são enviadas para a área de relacionamento com o cliente do banco, que se consolida aquilo e manda para os gerentes, né, manda para as agências, e aí você tem uma política, você tem um próximo passo de retorno do banco para os clientes que, né, sinalizaram que querem um empréstimo. Nesse retorno pode ser via e-mail, pode ser via contato telefônico, há um pedido. Então, no segundo momento, o cliente ele tem que submeter algumas informações para a instituição financeira, né, novamente da maneira mais ágil e prática possível. Essas informações em gerais, o que é? Agora, o que a empresa tem que trazer? Dependendo se é microempresa, se é MEI, mas ela precisa trazer, basicamente, o contrato social da empresa, ou o equivalente, no caso de MEI. Ela tem que trazer, segundo ponto, ela tem que trazer algum comprovante ali de faturamento, né, dessa empresa nos anos anteriores ou no ano anterior. E ela tem que trazer, também é fundamental, a informação do sócio ou dos sócios daquele CNPJ, daquele MEI, daquela micro, daquela pequena empresa. Então, essas são as 3 informações fundamentais que num segundo momento, uma vez sendo contactado pelo gerente, né, os clientes, os potenciais clientes, têm que submeter ao banco. Excelente, Alexandre. Bom, pessoal, vocês também estão perguntando aqui nas nossas redes sociais um ponto que é muito importante, porque a gente sabe que muitos empreendedores estão saindo, né, de um momento de crise. Uhum. Então, a LG Tour Viagens e vários outros perguntam se pessoas com restrição têm possibilidade de conseguir o acesso ao crédito, com restrição no CPF. Tá, excelente ponto, Raquel. Vamos lá, a normatização, né, a lei do Pronamp, do PA, que a legislação não traz qualquer restrição a a instituição financeira operar com clientes que estejam negativados, por assim dizer, no seu CPF, o sócio esteja negativado, assim por diante, tá? Não existe restrição legal. Agora, como eu comentei, né, isso aí, os bancos têm total, as associações de crédito, as cooperativas, têm total autonomia para operarem de acordo com as suas próprias regras. Então, assim, pode acontecer que, né, e aí depende do apetite de risco, do modelo de cessão de crédito para os clientes de cada instituição financeira, mas pode acontecer de o banco, a instituição financeira, achar por bem operar apenas com clientes ou com empresas, né, que não tenham sócios em situação negativada no seu CPF. Mas isso aí é de instituição financeira para instituição financeira. A lei, novamente repetindo, a lei não traz restrição em relação a isso. Eu acho importante reforçar aí para os nossos seguidores, né, para os nossos clientes, que realmente esse relacionamento com a instituição bancária, com a instituição financeira, que também temos aí inúmeras até cooperativas, não é isso? Uhum. É bem importante para que vocês tenham sucesso ou não nesse pedido de acesso ao crédito. Agora, a Marli68, que também está acompanhando a gente no Instagram, Alexandre, ela pergunta sobre as quantias. Existem limites em que os empreendedores podem pedir esse acesso ao crédito? Tá. Limites financeiros? Sim, só retornando um pouco, Raquel, no caso que a gente comentou a questão da negativação, tem um ponto específico que eu esqueci de comentar em relação a essa não negativação da empresa. A própria, no caso tanto do Pronamp quanto do Programa Emergencial de Auxílio ao Crédito, eles têm, por exemplo, a necessidade de você apresentar, pelo menos assim, a empresa está com, por exemplo, os débitos previdenciários em dia.
Então, assim, o cliente não precisa, cliente, não precisa apresentar diretamente essas certidões, isso fica a cargo do banco, né? Uma vez que receber aí o pedido de cessão de crédito das empresas, o banco vai lá e faz essa consulta aí, a negativação de alguns, por exemplo, se eu não me engano, FGTS, você precisa não ter nenhum óbice em relação à sua negativação ou não, se eu não me engano, INSS, e com certeza, débitos previdenciários, isso a gente tem certeza que tem que estar em dia. Ótimo. Então, assim, isso é um ponto importante, que às vezes a empresa não consegue um determinado empréstimo, ela até tem um histórico relativamente bom de pagamentos, etc., mas ela tem alguma dessas certidões, ela tem alguma pendência. Então, nesse caso, o banco ele não consegue fazer a cessão de crédito. Mas aí é uma questão de conversar com os gerentes, etc., tirar essas dúvidas também. Então, já a gente volta lá na pergunta da Maria, só aprofundando aqui esse ponto que você trouxe, a Neide Santos, ela pergunta se a guia DAS, que é o pagamento que o MEI tem que fazer todos os meses até o dia 20, precisa estar em dia para conseguir o acesso ao crédito. Então, pelo que você falou, sim. Sim, né? Precisa sim. O banco precisa ter a ideia do faturamento, e é um dos documentos fundamentais, dos 3, como comentei, né? Documentação dos sócios, o contrato social da empresa, ou equivalente, e a questão do comprovante de faturamento. Ótimo. Então, agora podemos voltar lá. Limites, vamos lá, limites. Bom, isso depende também de cada programa, né? No caso do Pronamp, isso a gente vai ter que regulamentar. O Ministério da Economia está soltando uma portaria nos próximos dias, assim, para a gente regulamentar o Pronamp especificamente. Por que a gente está falando nos próximos dias? Porque, lembrando que dia 25 agora, depois de amanhã, né, quarta-feira, a gente tem a sanção da Lei 3.188, que é a lei que traz essa reedição do Pronamp. Então, a lei foi aprovada na Câmara, aprovada no Senado, aprovada com bastante tranquilidade, né, dada o apelo do programa, e agora a gente está trazendo para a sanção presidencial, o presidente vai sancionar no dia 25, e a gente vai ter uma cerimônia de lançamento, porque acho que é um programa super positivo para a sociedade como toda, a gente tem bastante a comemorar com esse lançamento. Mas por conta desse lançamento no dia 25, a gente está editando uma portaria trazendo esses limites. Mas vamos falar um pouco de limites, né? No caso do Pronamp, a gente possivelmente está falando em torno de R$100 mil, né? R$100 mil seria o máximo de recursos que uma determinada empresa pode tomar, né? Mas, novamente, isso aí é passível de alteração de acordo com a regulamentação que o Ministério estará soltando. Agora, tem um ponto importante, Raquel, que 100 mil é o máximo, né? Dependendo da linha, mas só reforçando que, dependendo do histórico de crédito dos clientes, né, dependendo das informações que a instituição financeira tenha dos clientes, pode acontecer da instituição financeira ela oferecer para o cliente não os R$100 mil, mas um valor menor. Então, por exemplo, se o cliente não tiver um histórico, a empresa, no caso, não tiver um histórico muito razoável, muito bom de pagamentos, pode ser que o banco ele decida não dar os R$100 mil, dar um valor menor também, né, por conta de proteção da própria instituição financeira. Outro ponto também importante é o seguinte, no caso do Pronamp, né, voltando ao Pronamp, tem uma certa limitação, que além dos R$100 mil, tem uma limitação, se eu não me engano, de R$30 mil, além dos R$100 mil, né, de valores em reais, você tem aí uma limitação de 30% do faturamento da empresa no ano anterior. Então, isso é uma limitação também E aí você pergunta, mas Alexandre, se a empresa for nova, a empresa foi recém-criada, você tem um MEI, uma microempresa recém-criada, e não tem o faturamento do ano anterior. Então, nesse caso, em vez de você usar os 30% do faturamento do ano anterior, o banco usaria 50% do capital social aí da empresa. Alexandre, essa seria a nossa próxima pergunta para você. Aqui temos vários comentários no chat nesse sentido. A partir de quanto tempo de MEI eu consigo crédito? Abri meu MEI recentemente, eu já conseguiria solicitar desde já? Então, vamos reforçar as orientações para quem está com seu MEI, né, recém-aberto? Não, excelente. Vamos lá, Raquel. Bom, no caso, vamos lá, pensando no Pronamp aqui, né, a gente tem 30%, né, do caso se a pessoa já tiver um faturamento, se a empresa já tiver tido faturamento no ano anterior. Então, esse seria o limite, mais ou menos, do crédito que o banco poderia ceder. Empresas novas também, né, assim, a gente não há uma limitação para que empresas novas, uma nova MEI,
ela tem acesso ao crédito, né? Fica aí, só que o balizamento não fica mais em termos dos 30% do faturamento. Vai ficar em cima dos 50% do capital social do CNPJ, da empresa. Porém, aí o reforço, é sempre importante a gente ter em mente que isso vai depender também da política do banco. Então, pode ser que um banco ele prefira operar apenas com empresas que já têm um histórico de faturamento, talvez até um histórico como cliente. Então, isso aí vai depender, porque se a gente fala aqui abertamente, na live, novas empresas vão ter acesso ao crédito garantido, isso depende também da instituição financeira. Do sistema de como ela avalia o risco dessas novas empresas. Certo. Temos uma pergunta aqui interessante do JR Teleóculos. Ele gostaria de saber se quem pegou no ano passado o Pronamp poderia pegar novamente, ter acesso novamente a essa linha de crédito. Poderia sim. Ele pode mesmo ele já tendo pego o Pronamp no ano anterior, ele teria total condições aí, tranquilidade de submeter novamente uma proposta ao banco ou uma outra instituição financeira, não precisa ser a mesma com a qual ele já tomou o crédito, e conseguir uma nova linha de crédito também. Certo. Qual é o caminho para que cada instituição, para que cada empresa tente esse acesso? Eles estão perguntando aqui no sentido de, existe algum portal do governo que eu possa procurar para acessar? Qual que é o caminho, o primeiro passo para ir nesse sentido? Muito bem, vamos lá. Então, acho que tem dois momentos. Primeiro, o cliente, a empresa, né, a empresa que tem interesse, né, em adquirir recursos em alguma dessas linhas, ela pode consultar o site do Banco do Brasil, né, a gente pode disponibilizar depois o link. Então, no site do Banco do Brasil, ela vai ter acesso à lista de bancos, cooperativas cadastrados, no caso do Pronamp, e aí ela pode, depois que dentre aquelas instituições que estão cadastradas no site do Pronamp, ela pode recorrer então para alguma delas, né? De repente o banco com quem a pessoa tenha mais familiaridade. Tá? Então esse é o primeiro momento. Isso para o caso do Pronamp. No caso do programa emergencial de auxílio ao crédito, né, aí o cliente vai no site do BNDES. A gente também pode prover aí o link posteriormente. Aí ou no site do Banco do Brasil ou no site do BNDES, os clientes vão ter, os potenciais clientes, né, vão ter aí acesso à lista de instituições financeiras, novamente bancos, né, cooperativas, associações de crédito, que estejam fornecendo recursos nessa linha de crédito que o governo está trazendo. E uma vez feito isso, aí é a relação do cliente com o seu banco, né? Pode ser via aplicativo, pode ser via cadastramento no site, como a gente comentou mais cedo, no caso da Caixa. Então, aí cada instituição financeira vai ter a sua jornada do cliente, né, específica. Mas eu acho que o primeiro passo, a porta de entrada, seria o cliente acessar tanto o site do BB, no caso do Pronamp, quanto o site do BNDES, no caso do Programa Emergencial de Auxílio de Acesso ao Crédito, e aí para ele ter a lista de instituições com as quais ele pode requerer os recursos. Beleza. Pessoal, para quem chegou agora, eu sou a Raquel Buffon, da Comunicação do Sebrae. Estou aqui conversando com o Alexandre Iwata, ele é secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia. E a gente está conversando aqui sobre como acessar o crédito, especialmente os MEIs, os microempreendedores individuais. Então, aqui embaixo, a gente já colocou no link para vocês a lista de instituições que vocês podem acessar com relação ao Pronamp. Muitos que já estão acompanhando a gente aqui nesse papo desde o começo, perguntando como fazer essa consulta, né? Qual o primeiro passo? Então, esse é um importante primeiro passo. A gente colocou aí na tela para vocês podem anotar ou tirar o print da tela, porque nós temos um outro link para colocar para vocês também. Então, vamos dar um tempinho para que vocês copiem esse link. E já a gente vai trocar o link para que vocês tenham acesso aos dois ambientes de consulta importantes para isso. Ó, a gente acabou de trocar o link, então vocês podem consultar aí o outro link. Continuem mandando perguntas, que o nosso papo ainda não acabou. Vamos continuar aqui, Alexandre. Uma outra dúvida é a seguinte. É preciso ter o CNPJ ou eu consigo fazer essa solicitação como pessoa física? Essa é a pergunta da Deza Mesquita.
Bom, no caso desses programas especificamente, o cliente precisa, sim, ter o seu CNPJ. No caso hoje em dia, né, assim, acho que até pode falar um pouquinho, talvez, da facilidade, Raquel, da gente adquirir um MEI, mas a pessoa tem que ter ou um MEI, ou microempresa, ou pequena empresa, se é pequena empresa. No caso, acho que do FGI, lá do PA, que tem o Programa Emergencial de Auxílio, o crédito, ele pode até ser média empresa, mas ele precisa, sim, ter um CNPJ. Excelente. E também temos uma outra pergunta aqui sobre o Simples Nacional. Nós sabemos que os MEIs, né, microempresas e empresas de pequeno porte, elas são do Simples Nacional. Só empresas do Simples conseguem acessar essas linhas ou não? Não necessariamente. Não precisa estar no Simples, ela tem que ter, dependendo do programa, vamos lá, no caso do Pronamp, ela tem que ser MEI, micro ou pequena empresa com faturamento de até 4,8 milhões de reais ao ano. Então, essa é a restrição do Pronamp. No caso do Programa Emergencial de Auxílio ao Crédito, você pode ter empresa de até 300 milhões. Ela abre um pouco a possibilidade de você emprestar para médias empresas. Tá? Mas, assim, não há assim, nenhuma restrição de ser simples ou não. Certo. Ó, o pessoal está pedindo para colocar na tela novamente os links, então vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui novamente os links para que vocês possam consultar, anotar aí, tirar fotos do print da tela e anotar, mas é importante que vocês acessem aí para que vocês consigam acessar e buscar mais informações. Alexandre, antes da gente encerrar, queria ouvir as suas considerações gerais, suas recomendações finais para quem está em busca de acesso ao crédito. Excelente. Aqui, só lembrando, assim, tem um ponto que eu queria trazer também, antes de fazer as considerações finais, em relação, assim, a gente está fazendo, tanto o Pronamp, a operação do Pronamp, quanto a operação do Programa Emergencial de Auxílio ao Crédito, eles estão, tanto do lado do Pronamp, do lado do Banco do Brasil, e o Programa Emergencial de Auxílio Crédito, do lado do BNDES, a gente está fazendo alguns ajustes de sistema para a inclusão do MEI, né, tem sido um dos focos nesses ajustes, e a gente tem trazido também melhorias no funcionamento desses programas. Novamente, né, o objetivo é trazer mais agilidade, mais facilitação para o cliente, e para isso a gente precisa estar trabalhando junto com as instituições financeiras. Então, assim, se não necessariamente os dois programas eles vão estar disponíveis para o cidadão, se eles forem numa instituição financeira, por exemplo, amanhã ou na sexta-feira, esses programas não vão estar disponíveis de imediato. Por quê? Justamente porque eles têm passos. No momento, a gente tem, tanto com o Banco do Brasil quanto com o BNDES, esses ajustes e de sistemas e do processo de conversa entre esses bancos, BB e BNDES, com as instituições financeiras que os clientes vão acessar, e por conta desses ajustes, a gente está ainda com algumas semanas, né, tem que esperar algumas semanas para as instituições financeiras estarem, de fato, operando esses programas na sua plenitude. Mas, então, dito isso, considerações, né? Acho que a gente falou muito na questão do Pronamp, a gente falou muito na questão do Programa Emergencial de Auxílio ao Crédito, né? Mas a gente tem outras políticas, outros programas que já estão rodando, já estão acontecendo, né? Eu acho que o próprio Sebrae tem aí já tem um fundo garantidor, um fundo de aval que está, se não me engano, você já tem mais de 7 bilhões de operações, que é o FAMP, né? O FAMP opera também com instituições financeiras e a Caixa é um dos grandes parceiros do Sebrae na operação do FAMP. O número que eu tenho na cabeça são mais de 7 bilhões de operações, e aí, se eu não me engano, mais de 7 bilhões de valor, né, de operações, mais de 500 mil operações contratadas, né? Então, acho que é um número bastante expressivo, né, da atuação do Sebrae junto com as instituições financeiras. Lembrando que o FAMP tem um detalhe também que é bem interessante, que é o crédito assistido. Então, as empresas, elas não só têm acesso ao crédito, mas têm acesso a treinamento, a questão da consultoria que o Sebrae fornece, e é isso, assim, do lado da instituição financeira, isso é vantajoso porque em o negócio prosperando, né, tendo mais chance de prosperar, que é o que o Sebrae proporciona, para a instituição financeira também ela se sente mais protegida em relação ao recurso que vai voltar. E acho que o outro ponto também, e aí a gente tem um programa também que a gente não comentou aqui, né, extensivamente, mas vale a pena mencionar, que é o programa lá, o microcrédito. Então você tem já, no caso a Caixa também opera o MEI para o microcrédito para MEI,
E aí você tem uma linha, se eu não me engano, de até R$ 3.000 disponibilizado para mês, né, com um prazo de 24 meses, e uma taxa excelente, né, a gente está falando assim diante das taxas que são cobradas no mercado, então a gente considera uma taxa bastante excelente no sentido de uma taxa competitiva, né? Então você está falando ali dependendo da empresa, você está falando de uma taxa ao mês a partir de R$ 1,99, tá, nesse microcrédito que a gente oferece aí para mês, tá? Que a Caixa oferece para mês, a gente e o governo. Então, então tem várias coisas já acontecendo, e aí com a entrada do Pronamp, desses outros programas, a gente vai reforçar esse papel do governo aí de democratizador do crédito para os empreendedores do Brasil. Excelente, Alexandre. Tem mais uma pergunta que surgiu aqui que eu acho que vale a pena a gente explorar antes da gente encerrar. Alguns MEIs estão dando um depoimento aqui que as instituições financeiras não têm linhas de crédito específicas para eles e eles não se sentem privilegiados muitas vezes quando eles vão ao banco pelo porte. Existe alguma instituição financeira ou alguma recomendação especial de linhas específicas recém-criadas, de repente, que a gente possa indicar para os MEIs? Pois as duas, o que me vem de imediato são o próprio MEI, o microcrédito para MEI que a Caixa Econômica disponibilizou, e as operações do próprio Sebrae, né? Acho que, imagino que o Sebrae tenha disponibilizado, no caso do FAMP, né, que é o Fundo Garantidor aqui do Sebrae, disponibilizasse onde os clientes podem acessar essas informações para o acesso aos recursos do FAMP. Agora, no caso específico do Pronamp e do PEAC, voltando aqui aos nossos programas que a gente está lançando agora, o objetivo é justamente isso, justamente esse, né? Porque não necessariamente todas as instituições financeiras têm hoje em dia linhas específicas para MEI, mas a gente espera que com a inclusão do MEI, tanto no Pronamp quanto no programa de auxílio ao crédito, a gente tenha mais apetite, né, das instituições financeiras a proporcionar essas linhas específicas para MEI e para os clientes. Excelente, Alexandre. Pessoal, para quem acompanhou a gente aqui ao vivo e perguntou durante a minha conversa aqui com o Alexandre se essa live ficará gravada, sim, ela vai ficar, então podem ficar tranquilos que vocês poderão assistir novamente. Se não pegou desde o começo, podem ficar tranquilos que já vai estar lá no nosso Instagram. Então, enquanto Sebrae, o que eu quero dizer para vocês é que o crédito, ele é importante, mas é muito importante que vocês façam a gestão do negócio de vocês de forma diária, de forma planejada, para que vocês tenham, de fato, o panorama se é de crédito que o seu negócio precisa. Isso é bem importante. Se você chegou a essa conclusão que é de crédito que você precisa, aí você pode vir aqui e explorar todas as orientações que o Alexandre trouxe. Lembro também que o Sebrae está em todos os estados brasileiros à disposição de cada um de vocês para apoiá-los na melhor gestão do negócio de vocês. Então a gente vai encerrando por aqui. Queria te agradecer, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação, por vir aqui compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Raquel, novamente ao Sebrae e aos nossos telespectadores. Muito bom você ter aceitado o nosso convite. Pessoal, reforço aí para vocês, votos de uma ótima semana, tenham aí um excelente fim de segunda-feira, que vocês tenham bons negócios, que planejem cada vez melhor o negócio de vocês e contem sempre com o Sebrae. Um abraço para vocês e até a próxima segunda.